Nesta aula nós vamos tratar de divisão silábica. É muito importante que você saiba separar as sílabas de uma palavra, tanto para fazer a divisão silábica como um todo, quanto para também a translineação, ou seja, passagem de uma linha para outra quando você está redigindo, fazendo uma redação, por exemplo. Primeiramente, é preciso que você considere que, quanto ao número de sílabas, existem palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Palavra monossílaba é aquela que apresenta apenas uma sílaba, monossílaba. Dissílaba é a palavra que apresenta duas sílabas. Trissílaba é a palavra que apresenta três sílabas. E polissílaba é a palavra que apresenta 4 ou mais sílabas. Até 3 sílabas, trissílabas. Mais de 4 sílabas, polissílaba. 4, 5, 6, quantas sílabas houver na língua portuguesa, a palavra da língua portuguesa, ela será polissílaba a partir de 4 sílabas. E é importante que nós saibamos que a divisão silábica é feita exclusivamente pela soletração. Ou seja, da maneira como você soletra uma palavra, você a divide em termos de sílaba. Por exemplo, vamos falar aqui da palavra psicologia. Observe que a palavra psicologia, vamos colocá-la aqui, como que nós enunciamos essa palavra? Veja que nós pronunciamos pausadamente, psicologia. Portanto, nós separamos a parte final, gia. Então, nós fazemos a divisão silábica de psicologia assim, psicologia. Como você sabe que aqui se separa? Observe, pronuncie pausadamente essa palavra, psicologia. Você não fala psicologia, você fala gia. Portanto, aqui no fim são duas sílabas. Então, nesse caso, nós temos uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, é uma palavra polissílaba. Veja que no final se separa. Observe a palavra instância. Instância você pronuncia assim, instância. Veja que no fim você não separa. Olha, pronuncie pausadamente essa palavra, ó, instância. Você não fala instancia, você fala instância. Então, a última sílaba contém este ditongo. Portanto, aqui nós temos uma palavra trissilábica, apresenta 3 sílabas. Instância. Como você pronuncia, por exemplo, a palavra dia? Uma sílaba ou 2 sílabas? Pronuncia pausadamente. Você vai dizer dia. Você não fala dia, você fala dia. Portanto, 2 sílabas a palavra dia. Agora, a palavra mais, observe que você enuncia essa palavra num só impulso de voz, mais, portanto, uma só sílaba, palavra monossílaba. A divisão silábica é feita exclusivamente pela soletração. Da maneira como você soletra, você separa as sílabas da palavra. Está claro? Vamos ver algumas outras regras para a divisão silábica. Consoante muda inicial se junta à sílaba seguinte. Ou seja, sempre que uma palavra começar por uma consoante muda, o que é uma consoante muda? Uma consoante não seguida de vogal, essa consoante vai se juntar à primeira sílaba. Por exemplo, na palavra mnemônico, um processo mnemônico, um processo para se decorar. Veja que você divide as sílabas de mnemônico assim, mnemônico. É uma palavra com 4 sílabas. Veja que a letra M é uma consoante muda inicial, então ela se junta à sílaba anterior. Não existe na língua portuguesa possibilidade de uma palavra, de uma sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Portanto, na palavra mnemônico, nós temos M e N formando um encontro consonantal na mesma sílaba. Mnemônico. A mesma coisa quando você pronuncia a palavra pneu, por exemplo. Pneu não é dividida em sílabas, porque a letra P é uma consoante muda, então forma apenas uma sílaba. Não existe na língua portuguesa sílaba que não contenha vogal. Então, pneu não se separa, não se divide, né, em sílabas. É uma só sílaba, é uma palavra
monossílaba. Se fosse, por exemplo, Kizarina, né? Kizar, Kizarina, veja que Kizar você não separa também em sílabas, porque não é possível separar a letra C da letra Z. Não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Então, a consoante inicial muda se junta à sílaba posterior. Portanto, não se separa graficamente, né? Não se separa, não se divide as sílabas da palavra Kizar. É uma só sílaba, é uma palavra monossílaba. Então, guarde isso. Consoante muda, ou seja, consoante não seguida de vogal, sempre se agrega à sílaba posterior, se ela for inicial. E consoante medial muda, se junta à sílaba anterior, ou seja, se a consoante for muda, mas ela não estiver no início, estiver no meio, ela se junta à sílaba anterior. Por exemplo, na palavra aspecto, veja que você divide as sílabas de aspecto assim, aspecto. A letra C é uma consoante muda, não seguida de vogal, então ela se agrega à sílaba anterior, aspecto. Da mesma forma, tungstênio, por exemplo. Tungstênio você divide assim, tungstênio. Veja que neste caso aqui, a letra G e a letra S são consoantes mudas, se agregam à sílaba anterior, tungstênio. Da mesma forma, o elemento químico feldespato, você também dividiria assim, feldespato, 3 sílabas. A letra F, a letra E, a letra D e a letra S na mesma sílaba, feldespato. E assim por diante. Sempre que houver uma consoante medial muda, ela irá se juntar à sílaba anterior. Em síntese, não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Está claro? A próxima orientação. Não se separam os dígrafos CH, NH, LH, QU, GU. Esses nunca se separam. Por exemplo, na palavra chave, a letra C e a letra H formam um dígrafo, sempre na mesma sílaba. Na palavra ninho, ninho, NH, forma um dígrafo, sempre na mesma sílaba. A palavra quilo, a letra Q e a letra U formam um dígrafo na mesma sílaba. Da mesma forma, guerra, a letra G e a letra U formam apenas, estão na mesma sílaba, né? Porque é um dígrafo. Veja que guerra, G e U na mesma sílaba, quilo, Q e U na mesma sílaba, ninho, NH, chave, CH, milho, LH. Em síntese, os dígrafos CH, NH, LH, QU e GU nunca se separam na divisão silábica. Em contrapartida, os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS sempre se separam na divisão silábica. Observe que na palavra carro, veja que a letra R, as duas letras R formam um dígrafo. Então, neste caso, separáveis, ficam em sílabas diferentes. Carro, pássaro, 2 S's, um S em cada sílaba, pássaro. Da mesma forma, nascer, veja que nascer forma um dígrafo, SC, em sílabas diferentes. Nascer, passo, exceção. Exceção, nós temos aqui, o X e o C formam um dígrafo, ficam em sílabas diferentes. Observe, os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS, sempre em sílabas diferentes. É importante observar que letras iguais sempre ficam separadas em sílabas, ficam em sílabas diferentes as letras iguais. Por exemplo, na palavra caatinga, caatinga, observe que ocorrem 2 As juntos, ficam em sílabas diferentes. Caatinga. Da mesma forma, cooperar, cooperar, vejam que 2 Os, então, em sílabas diferentes. A mesma coisa, creem, do verbo crer, creem. Vejam que os 2 S em sílabas diferentes. Xiita, 2 Is em sílabas diferentes. Em síntese, as mesmas letras sempre se separam numa divisão silábica. Tudo bem?
Outra informação importante, separa-se o ditongo do hiato quando aparecem juntos. Então, se na mesma palavra ocorrer um ditongo e um hiato, essas vogais vão ser separadas. Por exemplo, quando nós temos meia, observe que na palavra meia ocorre um ditongo, mei, e um hiato, o do i com a. Então, nós temos aqui, o ditongo fica separado do hiato. Veja que é e i formam um ditongo, i e a formam um hiato. Ficam em sílabas diferentes. Da mesma forma, assembleia. Veja que assembleia você divide assim, assembleia. Veja que blei forma um ditongo, é i, e o i com a forma um hiato, portanto, ficam separados na divisão silábica. A mesma forma, joia, é joia. Então, ideia, joia, assembleia, meia, plateia, são palavras em que o ditongo vem acompanhado de um hiato, sempre separados em sílabas. Está claro? E mais uma informação aqui. A vogal atrai para sua sílaba a consoante final do prefixo anterior. Como é isso? Quando você forma uma palavra por derivação prefixal e não há o hífen, você escreve uma palavra só, sempre que houver uma vogal, ela atrairá para a sua sílaba a consoante final do prefixo anterior. Por exemplo, nós temos a palavra subitem. Subitem é uma palavra que se escreve assim, sem hífen. Subitem, tudo junto. Então, neste caso, a divisão silábica vai ser assim, subitem. Observe que a vogal i atrai a consoante para a próxima sílaba. Então, o prefixo fica separado, subitem. Da mesma forma, quando você escreve, por exemplo, superamigo. Superamigo se escreve tudo junto, superamigo, divisão silábica, superamigo. Em vez de super amigo, fica superamigo. Transatlântico. Transatlântico se escreve tudo junto, uma só palavra. Divisão silábica. Transatlântico. Veja que não fica transatlântico, fica transatlântico. Está certo isso? Vamos recapitular essas regrinhas básicas. Divisão silábica, feita exclusivamente pela soletração. Consoante muda inicial, sempre se junta a sílaba seguinte na divisão silábica. Consoante medial muda, sempre se junta a sílaba anterior. Não se separam os dígrafos CH, NH, LH, QU, GU. Sempre se separam os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC e XS. E as letras iguais sempre vêm separadas, né? Vêm em sílabas diferentes. Sempre se separa o ditongo do hiato quando aparecem juntos. E observe essa questão do prefixo, em que a vogal atrai para a sua sílaba a consoante final do prefixo anterior. Agora nós vamos tratar também de algumas regras específicas de translineação para que você tenha uma noção bem clara a respeito da divisão silábica aplicada à translineação, a passagem de uma linha para outra quando você está fazendo um texto, quando você está fazendo uma redação, sobretudo. Tudo bem?